Eu sou a Juliana Dias, sou a filha do seu Pacheco, a mãe do Daniel, sou jornalista de profissão e pesquiso na área de comunicação, cultura e alimentação. Atualmente eu estou como pós-doutoranda no Programa de Educação em Ciências e Saúde do Instituto NUT. Olá, meu nome é Daniela Minuso, eu sou tecnóloga em gastronomia, bacharel em nutrição, mestre em ciência de alimentos e atualmente sou doutoranda de alimentação, nutrição e saúde. Também sou professora de culinária internacional do curso de gastronomia da UFRJ. Rodrigo, para você, o que é comida? Comida. Comida eu leio como um código, se eu pudesse definir comida em poucas palavras, seria um código cultural. Mas eu faço uma analogia com uma gramática. Uma gramática. Tem exatamente uma definição tão fechada ou tão clara, né? O que é comida para uma pessoa ou para outra depende muito de uma série de fatores, né? Em que época ela vive, em que lugar ela vive, o que ela encara ou significa quanto comida, né? E mesmo para uma mesma pessoa, numa mesma época, numa mesma localidade, a comida ela é ressignificada a cada momento, a gente poderia dizer, né? Claro que pode ter uma ressignificação mais extrema por determinados fatores, determinadas situações, mas é sempre situacional, né? O que é a comida, assim. Porque gramática, ele é um conjunto de... Você tem elementos que se conectam e fazem sentido dentro de um determinado contexto, né? A gente tem, em cada língua, a gente tem recursos diferentes, né? E a gramática é uma maneira, na verdade, de organizar a língua. Então, eu acho que a comida é uma maneira de organizar a sociedade. Comida é a maneira como eu escolhi para compreender o mundo. É a minha lente. É através da comida que eu consigo perceber as dimensões da nossa vida, culturais, espirituais, econômicas, políticas. É a maneira, é o lugar da onde eu escolhi para observar o mundo à minha volta, para compreender realidades. É através da comida que eu consigo olhar as desigualdades, as exclusões. Que eu olho para as condições econômicas, sociais, culturais do nosso país, em comparação a outros países, isso me incomoda muito, né? Enfim, mas também comida não é só isso, né? A gente pode pensar pelo lado das pessoas que não comem também. Principalmente nos dias atuais, é o que as pessoas falam, que não existe fome, mas a fome está aqui do nosso lado. Então é muito difícil a gente ter o nosso prato ali, mas na nossa esquina tem uma pessoa passando fome. É os altos e baixos, né? Bom, meu marido disse que eu não como, eu me alimento. Até porque a gente também, eu sei do que são feitos os alimentos, o que contém os alimentos, industrialmente como é que é feito. Então, e eu sou muito fã da comida que seja prática. Então, eu vejo o alimento com todas as composições dele. Então, quando eu estou comendo um determinado alimento, eu estou sabendo mais ou menos a quantidade de antioxidantes que tem, ou a quantidade de lipídios que tem, ou até mesmo o tipo de lipídio. Então não está relacionado apenas, está relacionado também, né? Mas não está relacionado apenas a uma questão bioquímica, por exemplo, né? Então nem tudo que é comestível do ponto de vista fisiológico é representado ou interpretado quanto comida para as pessoas. Então eu olho um prato de comida e eu já vejo se aquilo está equilibrado para mim ou não. Então realmente essa coisa de comida e alimento se mistura. E realmente o olhar de cada um, provavelmente alguns olhem um alimento e não conseguem refiná-lo a ponto de qual é a substância que está, ou qual foi o processo produtivo daquele alimento ou daquela comida. Então, acho que comida e alimento é muito próximo e para mim é difícil até de separar. E tem uma outra coisa que agora me ocorreu, que na verdade faz muito parte da minha relação com a comida, que é a autonomia. Então, assim, eu busco autonomia na cozinha.
Eu não quero depender de ninguém para eu comer bem. E aí, é claro, que algumas coisas vão ser consideradas comidas assim de uma forma um pouco mais aceitas ou hegemônicas, né, para uma determinada sociedade. Num curto espaço de tempo, você abre um palmito em que eu não precisei ir à feira. Então, o tempo de eu ir à feira já... Então, eu abro o palmito, abro um vegetal também minimamente processado, preparo uma salada, ponho em palmito, coloco algum quiche que estava congelado para assar, já ficou pronto o jantar. Em pouco tempo você alimenta todos e buscando também sabor, qualidade, textura, aroma, prazer e até para grandes jantares, para uma quantidade maior, também dá para a gente pegar muito produto já pré-pronto, pré-processado, ou mesmo pronto para servir, vai fazer parte do prazer que é comer. Então, não é porque o produto ele é industrializado que você não tem prazer em comer. Fui criado por uma mulher que tinha que ter 2 empregos. Então, ela, além de não gostar, ela não tinha uma relação com a comida, com a cozinha, né, doméstica, um lugar que ela gostasse. Então, a comida dela era uma comida de obrigação, digamos assim. Então, isso, até por essa necessidade minha de sentir prazer comendo, isso me levou à cozinha e assumi um pouco esse papel, ainda criança, dando suporte à minha mãe nesse lugar, por conta dessas obrigações. Dentro da sociedade, é ela que tinha que ficar responsável por essa questão da alimentação. Então, a gente dividia um pouco essa bola. Então, a minha experiência, a minha trajetória é centrada nessa paixão, nesse entusiasmo pela comida, pelo comer, pelos seus significados, pelos seus sentidos. Pela minha convivência com meu pai, o seu Pacheco, que é um paraibano, ele sempre utilizou a comida para se comunicar comigo, né? Mesmo ele sem perceber, mesmo ele sem dar nomes a tudo isso, foi através da comida, da cultura dele, da saudade do sertão, que eu fui entendendo que aquela comida que era oferecida para mim, ela era muito mais do que um mata-fome. A comida, além de ter esse caráter social, esse caráter psicológico e o caráter fisiológico, né, nutricional, que a gente muitas vezes está habituado a ver também a partir desse discurso, tem um caráter afetivo fortíssimo, né? Então, a comida é aquilo que vai alimentar não só seu corpo, mas vai alimentar sua mente, seu espírito, né? Aí depende, claro, do que cada pessoa acredita. Ela era uma forma de se conectar com a sua terra, com o seu lugar, uma forma de me ensinar a sua cultura. E quando eu olho para a minha trajetória, o meu pai é assim, a minha grande referência de alguém que, através da comida, pôde se comunicar comigo, porque eu entendo a comida como um sistema de comunicação. A relação com a comida, ela também é construída o tempo inteiro e, mais uma vez, volta, né, a questão da situação, né, que uma experiência ruim com uma comida num determinado momento pode se transformar numa experiência boa e você passar a ter uma outra relação, né? Então, a gente também se relaciona com a comida, assim como a gente se relaciona com as pessoas, né? A gente pode fazer um pouco essa analogia, né? Uma relação constante, sempre construída e ressignificada. E para você, o que é comida?